5 coisas que aprendi em 2025 e que vou levar para o resto da minha vida. A primeira coisa que eu quero falar aqui para vocês é sobre amizades. Não gosto de trazer o termo amizades falsas, porém a gente precisa entender em que lugar da nossa vida a gente coloca as pessoas. Eu tenho algumas amigas de rolês e amigos também que a gente estava sempre se reunindo, né, para sair, para ir para barzinho, para ir para rolês pela cidade mesmo. E às vezes, quando a gente passa muito tempo com as pessoas, a gente costuma criar um vínculo, uma intimidade. Porém, uma coisa que eu não entendia é que nem todo mundo que está com você no rolê e que você tem uma certa intimidade é realmente seu amigo. Então, com o tempo, eu percebia que eu ficava criando vínculos que só existiam na minha cabeça. Não que o outro não me considerasse, né, uma pessoa integrante ali daquele grupo, mas eu falo de amizade, amizade profunda, amizade verdadeira, amizade que vai estar lá para te ajudar quando você precisa, amizade que quando tiver alguma coisa errada ou tiver algum desentendimento, essa pessoa ela vai entender o momento e você também, e depois vocês vão se unir para conversar, para resolver o que tem de errado. Isso é amizade, e não amizades que vivem na base de intriga ou de fofoca, ou principalmente de se conectar com as pessoas pela parte negativa da vida. Tem pessoas que gostam de estar perto de você porque elas descarregam, elas têm aquele espaço e aquela pessoa ouvinte que ela vai poder descarregar tudo de negativo da vida dela para você, e que você vai ter esse momento também para você descarregar as suas coisas negativas. Isso não é um problema, tá, gente? Não é errado a gente poder conversar sobre as coisas não tão boas que estão acontecendo na nossa vida, mas é muito importante a gente saber o limite disso. E aí eu percebia que eu tinha muitas amizades que eu me conectava por esse lado, e eu achava que por isso eu estava construindo um vínculo de amizade. Mas na primeira oportunidade que essas pessoas têm de acontecer algum conflito, alguma situação, essas pessoas já começam a te julgar, já começam a se afastar de você, não procuram entender o que é que aconteceu, o que é que está acontecendo. Vamos resolver ali, colocar os pontos na mesa para a gente voltar a um consenso de harmonia, né? Então, perceba, as pessoas que te circulam, essas pessoas elas buscam manter a paz, manter a harmonia, estar presente na sua vida de fato, querendo saber como que você tá de verdade, de estar ali contigo no dia a dia, de chegar junto de você e perguntar: amiga, como é que você tá? Como é que estão as coisas? Vamos conversar. Olha, naquele dia aconteceu tal situação, eu fiquei incomodada, mas pode ter sido coisa da minha cabeça. Vamos conversar aqui pra gente se entender? Então, gente, é muito importante que a gente aprenda a colocar as amizades nos lugares dela e perceba à sua volta as pessoas que te cercam, quem de fato está ali para você no dia a dia, numa situação em que você precise, uma pessoa que verdadeiramente se preocupa com você e não com as fotos que vocês vão tirar e postar no Instagram, e os amigos em comuns de todos vocês vão estar lá curtindo e achando o máximo aquela amizade, que na verdade é uma amizade que fica no campo superficial. Ela não atravessa os conflitos que qualquer relacionamento exige. Se a gente conflita com os nossos pais, com os nossos cônjuges, quem dirá com as nossas amizades, né? O conflito, ele não é um erro. O conflito, ele acontece porque são choques culturais, choques de pessoas que têm uma vivência diferente. E isso pode acontecer. O mais importante é a forma como a gente lida com isso e atravessa esses conflitos, para que as amizades elas possam entrar em um nível mais profundo. Então observa, faz aí nesse 2026 esse pente fino para você realmente saber quem está do seu lado de verdade e quem você quer levar para você na próxima fase da sua vida, que eu sei que você vai chegar, assim como eu também cheguei, e ainda estou no processo de atrair as amizades que estão verdadeiramente alinhadas
com a pessoa que eu estou me tornando. A segunda coisa que eu quero falar para vocês é com relação à comparação. Gente, eu cresci em um ambiente onde eu sempre fui estimulada a me comparar. Eu não posso culpar os meus pais, a minha família, pois a gente sabe que cada um só dá o que tem e que existem crenças mesmo limitantes, principalmente de pessoas da nossa geração anterior e antes delas também. Não tinha a quantidade de informação que a gente tem hoje acesso. Então, é importante que a gente saiba também ter compaixão com os nossos ancestrais, incluindo os nossos pais. E aí, gente, eu vivia nesse ambiente, né, de comparação, e eu cresci uma pessoa que estava sempre me comparando. Eu me comparava no profissional, eu me comparava fisicamente, meu corpo, com o de outras pessoas. Eu me comparava nos meus relacionamentos afetivos. Eu me comparava com tudo, basicamente. Até com primos e primas que tinham um direcionamento de vida melhor que o meu, sabe? Esse ano eu realmente tive, sabe, aquela virada de chave que você dá e que você simplesmente estala para coisas que antes você não conseguia perceber e que de repente você simplesmente percebe aquilo e vai buscando mudar através das suas ações e dos seus pensamentos diários. É importante a gente filtrar muito bem o que é que a nossa mente traz através dos nossos pensamentos, pois esses pensamentos negativos, eles podem vir a qualquer momento. E quando a gente aprende a perceber esses pensamentos, a gente começa a filtrar melhor o que é que vem. Então, esse estalo que aconteceu na minha vida foi de uma crença que eu percebi que eu sempre utilizava a comparação para me isentar da minha responsabilidade de mudar o que eu precisava mudar. E eu percebi que isso não estava me levando para onde eu queria, para onde eu quero, para a vida que eu quero e para a mulher que eu estou me tornando. Isso estava me levando para um lugar de escassez. Eu estava sempre na escassez, sempre tinha algo que não me deixava ser leve, e eu estava naquele ambiente. Se você tem essa questão de comparação muito forte, tenta colocar no papel aí o que é que vem sempre na sua mente, em diversos campos da sua vida, para que você perceba coisas que são verdadeiras, que condizem com os fatos, ou se são coisas muito mais postas pela sua própria mente. A terceira coisa é sobre a vida profissional. Eu sempre fui uma mulher muito ambiciosa e eu sempre acreditei que o fato de eu ter vindo de uma perspectiva de vida limitada, isso não era fator determinante para o resto da minha vida. Eu sempre tive isso comigo desde criança e eu sempre fui uma pessoa que eu tinha olhos para o mais caro, para as coisas melhores, com mais qualidade. Eu sempre tive esse tino para coisas de qualidade, de conforto. E eu tentei muitas coisas na minha vida, inclusive eu já tive um canal no YouTube há 10 anos atrás. Se fosse hoje eu já estaria milionária, né? Eu creio. Mas tudo tempo certo para começar, né, gente? Então, eu tentei muitas coisas, eu abri muitos negócios. Já tive loja de sandália, já tive um brechó, já vendi cosméticos, já participei de marketing de rede, marketing multinível, já fui vendedora de shopping, já vendi roupas. Gente, vendi brigadeiro, colar, bijuterias, eu já vendi de tudo que você pode imaginar. Mas o que eu não sabia, que era o fator determinante para que eu crescesse em qualquer coisa que eu fosse fazer na minha vida, era a disciplina e a constância de fazer aquilo todos os dias, para que
de alguma forma aquilo fosse se materializando na minha vida através das minhas ações. Então, eu fazia uma coisa, ficava muito empolgada no início, fazia Instagram e divulgava e aquilo e tudo. E quando eu não via resultado, isso já ia baixando a minha energia e a minha empolgação, porque eu estava presa pela motivação. Então, quando eu não tinha um resultado para me motivar, eu ficava mal, eu ficava triste, eu ficava para baixo e eu não conseguia sair daquele estado. Ficava muito tempo naquele estado, gente. A constância e a disciplina, ela vem independente da motivação. Isso era uma coisa que eu sabia de uma forma superficial, como eu tô falando aqui pra você, e talvez você já saiba disso. Mas eu não conseguia entender isso internamente, eu não conseguia internalizar o fato de ter disciplina e constância sem precisar de uma motivação emocional. Porque a motivação, ela vem pela emoção, né? E quando você não tem aquela emoção positiva, o que é que você faz? Eu comecei a simplesmente fazer as coisas. Quando vinha aquela imagem na minha cabeça de que, não quero fazer agora, vou fazer outras coisas, ou a própria procrastinação mesmo é um dos grandes fatores que nos impedem de conquistar as coisas que a gente quer. Então observa se a tua procrastinação ela tá sendo realmente para coisas que são prioridades, ou se você está colocando coisas que não são prioridades com algo que é urgente. Existem coisas urgentes, emergentes, coisas que podem ficar para depois. E como que você está equilibrando isso na sua vida hoje? Então eu comecei a equilibrar e principalmente dizer mais nãos, porque eu fazia muitas coisas para os outros, estava sempre disponível para fazer, para sair, para dar rolê, para ir para casa de uma amiga que estava mal, para fazer uma coisa ali para o meu familiar que ele pediu de última hora, enfim. Então, gente, é muito importante você saber dizer não e saber que para você criar a sua realidade, a vida que você quer, você precisa fazer o que tem que ser feito. Então, se você está abrindo uma empresa, você precisa descrever no papel tudo aquilo que você precisa para, primeiramente, regulamentar a sua empresa. E depois para divulgar, e depois para fazer a contabilidade, e depois para cuidar do teu serviço ou do teu produto, como que vai ser a distribuição. Então, como você pode ver, são muitas demandas. Se você está estudando para concurso, o que é que você precisa fazer primeiramente? Né? Então, você precisa colocar ali no papel o que é importante para você e que você não vai abrir mão de forma nenhuma, independente das suas amigas irem para a pizzaria hoje ou fazerem uma viagem esse fim de semana e você precisa dar conta de coisas do que você escolheu e decidiu fazer. E convicção, né, gente? Convicção de que, independente dos resultados iniciais, ou até em um momento que você já está em um momento bom da sua vida e às vezes dá uma baixa, independente dos resultados, o mais importante é você manter a disciplina, a constância e a convicção de que não importa o tempo, mas o que você escolheu fazer na sua vida profissional já deu certo, porque você merece. A quarta coisa que eu quero falar para vocês é a regulação emocional e o ambiente. Eu morava com alguns parentes meus e logo depois o meu namorado, na época, ele também foi morar comigo nessa casa, que moravam outras pessoas da minha família. E eu lembro que era um ambiente, gente, assim, extremamente pesado, sabe? Eu não tô aqui julgando, porque como eu falei no início do vídeo, cada um só dá o que tem. E às vezes a pessoa ela não tem o conhecimento suficiente emocional para lidar com as situações, né? Para se tornar alguém melhor. E às vezes essas pessoas que não têm essa consciência, elas acabam disseminando as suas próprias discórdias interiores para o ambiente e para todos que estão à sua volta. Então é muito importante você observar hoje os ambientes que você está integrado, seja o ambiente da sua família, onde você mora,
seja se você divide com outras pessoas, seja um relacionamento que não tá saudável, ou até um trabalho que também não tá saudável para você, você precisa olhar com verdade e observar se realmente aquele ambiente tá te fazendo bem e estava atrapalhando o nosso dia a dia, as pessoas lá, as situações, os problemas, a escassez, a falta, estava sempre, acabava respingando na gente. Então, foi quando a gente tomou a decisão mesmo de mudar o ambiente. E, gente, é incrível quando você muda o ambiente. Você percebe como o seu estado emocional, ele começa a ser regulado, a ser renovado. Eu não sei o seu contexto hoje. Imagino que para muitas pessoas possa ser desafiador sair do seu ambiente agora. Porém, se você sabe que isso não tá te fazendo bem, por mais que demore, que leve tempo, que você precise se organizar, ver possibilidades, faça, se planeje, se organize e tenha convicção de que você vai conseguir sair e deixar esse ambiente que não tá te fazendo bem. Eu tenho certeza e eu posso lhe provar do quanto sua vida vai mudar e o quanto você, com você mesmo, vai estar mais renovado. Naturalmente, as coisas começam a fluir na sua vida quando você está bem, quando você está bem consigo mesmo, quando você está bem com as outras pessoas, quando você está bem energeticamente. Tudo começa a fluir, inclusive os seus sonhos, inclusive as coisas que você quer fazer para sua vida. Isso começa a fluir. Se ainda não é possível você sair do seu ambiente, busque técnicas, práticas que possam te ajudar nessa regulação emocional, você a manter um estado de mais neutralidade diante das situações que te acontecem no dia a dia e no ambiente que você está inserido hoje. Eu fazia muita meditação, eu praticava também muita yoga, fazia orações, buscava ler coisas que me trouxessem alguma perspectiva de um futuro melhor. Então, gente, se você tiver ao menos 5 minutos no seu dia, ao menos 10 minutos, e você possa ali colocar no YouTube uma respiração, uma meditação guiada para você ficar mais neutra e liberar um pouco mais as suas tensões. Eu tenho certeza que isso vai ser maravilhoso. A quinta coisa, para finalizar, é a intimidade com Deus e o universo. Eu não sei de que crença religiosa ou espiritual você vem. Eu não gosto de me colocar em nenhum tipo de doutrina, mas eu sigo o caminho da manifestação. Então, para mim, Deus e o universo, eles são a mesma coisa. Não importa a palavra que você escolha. Deus é Deus em qualquer lugar do mundo. Então, gente, eu não entendia por anos o que era ter essa intimidade com Deus. Apesar de eu ser sempre uma pessoa que sempre tive naturalmente a lei da atração funcionando para mim desde criança. Claro que depois que você cresce, você vai se sujando das suas crenças, vão criando novas crenças limitantes e tudo isso vai atrapalhando o seu processo de criação. Mas eu sempre soube que existia algo em que eu pensava, mentalizava aquilo que eu queria por um tempo e aquilo se tornava realidade para mim. Então eu sempre soube desde criança que aquilo existia. E eu comecei a buscar, estudar mais e me integrar mais com esse assunto para que eu conseguisse trazer isso para minha vida de uma forma mais prática na minha vida adulta hoje. E eu lembro que eu chorava, eu fazia orações e como eu falei para vocês que eu vivia em um ambiente que não era legal e eu estava sempre mal, aquele sofrimento me fazia me conectar com Deus. Só que com o tempo eu percebi que eu só me conectava com Deus pelas partes ruins. E Deus, ele não quer isso de você. Claro que ele vai estar ali para você falar, orar, descarregar aquilo que não está legal dentro de você, nas suas emoções. Que Deus e o universo, ele está ali para te acolher.
mas o que Ele quer que você aprenda é a regular essas emoções e a te dar fé, convicção de que você pode estar em um lugar melhor e que você merece tudo de maravilhoso que essa terra tem para te oferecer, pois as belezas da natureza, da vida, são feitas para que a gente possa contemplar. Como que o universo que criou tanta coisa linda, tanta coisa maravilhosa, só o nosso corpo já é uma tecnologia que não dá nem para descrever, gente. Então, olha que beleza que a gente é. Então eu comecei a perceber que eu precisava me conectar com Deus pelas partes boas também, porque não era só coisa ruim. Eu sei que a gente tende a focar só no problema e achar que tá tudo ruim, que tá tudo muito difícil, que a gente nunca vai sair daquele lugar. Mas, gente, Deus, o universo, Ele tá exatamente aí. Onde você acha que nada pode mudar, é onde Deus está, com uma sementinha de fé, para que você possa aprender a confiar nele. E a partir do momento que eu comecei a confiar, a parar de me perguntar tantas coisas, de perguntar a Deus tantas coisas, de tentar entender tanto, eu comecei a viver na presença dele. Acreditar que independente do que estava acontecendo comigo naquele momento, Deus estava na frente e Ele iria me guiar pelo melhor caminho. Então eu comecei a fechar os meus olhos e caminhar, sem questionar, apenas deixei fluir. E naturalmente a minha intimidade com Deus foi crescendo e eu fui começando a ver o que realmente é ter essa intimidade, é ter esse Pai que está ali para você, para tudo, que te acolhe, que te levanta, mas que também te dá autorresponsabilidade. Se você sabe o certo, por que você vai fazer o errado? Não existe meio certo, não existe meio errado. Por exemplo, se você sabe que furar fila é errado, você fala mal da corrupção no Brasil, você sabe que furar fila é errado, mas você vai lá e fura. Você está fazendo o quê? Você está sendo corrupto. Você está fazendo a mesma coisa que você fala tanto dos outros, que os outros fazem, mas você também está fazendo isso em outro aspecto da sua vida. Então começa a fazer uma reforma íntima, a observar tuas atitudes, a observar como tu pensa em Deus, o que é que te liga, qual o elo que te liga com Deus, qual o único momento que você consegue sentir a presença dele. É só quando você tá mal e chorando aos prantos, pedindo a ele para mudar a tua vida? Ou é naquele dia que você tá bem, tá feliz, que tá tudo dando certo e que você simplesmente esqueceu de agradecer a Deus por estar te dando o privilégio de estar bem, de estar feliz? Então vamos agradecer mais. Foi algo que eu nunca mais vou deixar de fazer. E eu venho fazendo isso todos os dias, depois que minha vida mudou completamente, tá, gente? Isso é história para outro vídeo. Mas Deus é maravilhoso. E quando a gente se conecta com Ele, pelas pequenas coisas boas, Ele começa a te dar mais coisas para você agradecer. Veja uma árvore que ela dá um fruto, ela naturalmente vai dando outros frutos. E aqueles frutos que caem na terra, eles se tornam sementes que crescem mais árvores e plantas e vão se disseminando, vão se ampliando e expandindo. Então que a gente possa ser como um fruto de Deus, do universo, que a gente possa ser boas pessoas, saber aquilo que Ele está fazendo, a obra que Ele está fazendo na nossa vida, e a gente possa ser um pontinho ali de expansão na mente de outras pessoas também. Então, gente, eu agradecia pelo chuveiro quente, eu agradecia pela comida que estava na geladeira, eu agradecia pela oportunidade de poder me movimentar, fazer uma atividade física, eu agradecia pelo lençol limpo da cama, eu agradecia pela roupa lavada, agradecia pela oportunidade de estar trabalhando na minha área. Então, como vocês podem ver, eu agradecia por coisas mínimas, básicas, que a gente tem hoje, mas que se você parar para observar, tem pessoas que não têm o básico. E criando essa intimidade com Deus através da gratidão.
do agradecimento de coisas básicas que Ele me deu o privilégio de poder ter. Então começa daí, essa conexão com a parte boa. Você sempre tem algo a agradecer. Simplesmente pelo fato de você abrir o olho hoje, você já pode agradecer a Deus. Então, gente, esse vídeo ficou um pouquinho maior do que eu imaginei. Muito feliz de ter postado esse vídeo. Espero que essas dicas possam ajudar vocês a criarem um 2026 melhor, com mais atenção e com mais intenção na vida de vocês em todos os aspectos. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e comenta aqui embaixo, por favor, se você tiver alguma história aí, né, dentro dessas 5 coisas que eu coloquei, que você possa trazer aqui pra gente também, pra a gente continuar essa conversa aqui nos comentários, ok? Até mais!